transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Senhor, e enche-me até que me ache só a ti. Então, todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o véu, da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, suscita os meus sonhos,
obrigada porque Tu estás aqui conosco, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Coloca a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos e diga para o Senhor Jesus nessa hora: Pai, esse é o momento. Diga comigo: Pai, esse é o momento em que eu abro meu coração para que Tu venha sondar a minha vida. Sonda por completo, Senhor. Arranca tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Aplauda mais forte, queridas. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, levanta suas mãos bem alto, diga comigo: usa-me, Senhor. Com toda a força, diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga vocês agora: deixa o Senhor te quebrantar. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me e usa-me. Só vocês. Levanta suas mãos aos céus. Deixa o Senhor sondar a sua vida agora. Oh, Espírito Santo de Deus. E usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me. Enche-me. Mais uma vez, declare comigo. Sonda-me.
suas mãos aos céus e diga: quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Nessa noite, nós temos cantado, nós temos adorado ao nosso Deus, temos celebrado com gozo, com alegria, porque diz a palavra de Deus que aqueles que são salvos são coroados com uma alegria eterna. E por isso nessa noite existe um povo alegre aqui. Eu quero dizer para vocês que tudo que nós fazemos, que tudo que temos feito é para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero dizer mais uma coisa para você que está aqui, você jovem. Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Pensar que eu não ia voltar, não é? Amém, glória a Deus. Está no ar mais uma programação. Dai louvor, glória a Deus, glória a Deus. Vocês estavam escutando aí Aline Barro, gente. Estava aqui preparando algumas coisas para dar início à programação, tá bom? Mas vamos começar a programação. Dai louvor, glória. Glória a Deus. Nosso Deus, para acertar o alvo, para atingir o alvo. É isso que Deus quer nesse tempo. De cada um de nós, o coração aberto, a vontade de dar louvor a quem pertence toda glória.
louvor, a paz do Senhor, povo de Deus, está no ar mais uma programação Dai Louvor pelo canal do YouTube. Dai Louvor, você que está aí nos ouvindo, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Sofia, glória a Deus. Gosto não se discute, amém, glória a Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor, vamos dar início, né? Vamos orar para dar início a mais uma programação. Dai louvor, amém? Glória, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora, gente, orar. Vamos orar para dar início à programação. Dai louvor. Glória a Deus. Esse canal aqui é para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A paz para nossa irmã Carla, nossa irmã Luzimar. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, amém? Glória, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, gente, o nosso mini especial é com Êxla. Você conhece a Êxla? Nosso mini especial é com a cantora Êxla. Antes de tocarmos aqui o nosso mini especial, vamos orar, não é? Vamos orar para dar início à programação de hoje. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui em Tua presença para te agradecer por esta semana maravilhosa que passou, por este sábado abençoado, Pai. Continua abençoando cada pessoa que vai passar aqui por esse canal, Senhor Deus. Sim, meu Deus, abençoe todos da mesma forma, Pai. Vai dando livramento, vai dando sabedoria, vai dando entendimento da Tua palavra. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, que elas possam receber a Tua palavra com ordem e decência, Pai. Usa, Senhor, as pessoas que irão participar para ministrar uma palavra, para pedir louvor. Sim, meu Pai, porque tudo que é feito aqui neste lugar, neste canal, é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu te agradeço e já te peço, Pai, abençoe essa programação, abençoe todos que vão ouvir esta programação depois que for postada lá no YouTube. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Amém. E hoje, como eu estava falando, gente, o nosso mini especial é com Êxla, a cantora Êxla, né? A cantora Êxla é uma mulher de Deus que já passou por muitos problemas, mas nunca deixou de adorar a esse Deus maravilhoso, né? O Deus que nos criou, o Deus que nos dá livramento, o Deus que nos dá vida, o Deus que faz com que nós estamos aqui, respirando através do fôlego de vida que Ele nos deu. Então, nós devemos sempre dar louvor a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui conhecer um pouco, né? Um pouco da cantora Êxla. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida da cantora Êxla, tá certo? Vamos aqui, ó. Lembrando que hoje é o mini especial de Êxla, mas você também pode participar, não é? E pedir também o teu louvor, gente. Você pode participar e pedir o teu louvor, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a vida da cantora Êxla, né? Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que tudo que a gente faz aqui é para Ele, né? Amém. Para a honra e glória dEle, que foi por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Êxla Oliveira Santos nasceu em Fortaleza
em setembro de 1972, cantora, pastora, escritora e compositora brasileira de música cristã contemporânea. Nascida em um lar cristão, iniciou sua carreira na adolescência no grupo Altos Louvores e depois de passagem por bandas e projeto solo, tornou-se integrante do grupo Voices. É conhecida por sucesso como Fiel a Mim e Deus Proverá, e por ter sido indicada 4 vezes ao Grammy Melhor Álbum da Música Gospel. Amém? Ela começou a cantar, se apresentar em igrejas e eventos da família ainda criança. Seu pai era pastor e incentivava a música, enquanto sua mãe era cantora de coral. Aos 15 anos entrou para o grupo gospel carioca Altos Louvores, onde permaneceu por cerca de 7 anos e teve sua primeira experiência profissional. Após sair do Altos Louvores, gravou sucessos solos e foi convidada para o grupo Voices, ao lado de Fernanda Brum e Marina de Oliveira, entre outras. Com o Voice participou de 11 CDs e 2 DVDs. Seguiu com a carreira solo após o Voice, lançando 12 álbuns e emplacando sucessos como Tira-me do Vale e Fiel a Mim. Recebeu 6 discos de platina e 9 de ouro, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. Amém? Glória a Deus. Atualmente ela é casada com o pastor Odilon Santos, com quem teve 2 filhos, Lucas e Mateus. Em 2016, a família enfrentou a perda de Mateus, né? Ela perdeu seu filho, como eu disse, que era uma mulher guerreira, que apesar de ter perdido seu filho, né? Que faleceu devido a complicações de uma meningite viral, gente. Mas ela não deixou de adorar a Deus. Esla e seu marido pastoreiam na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro. Olha só, de Fortaleza foi para o Rio de Janeiro, gente. É glória, né? Em 2015, lançou o livro Esla, uma história de amor e perseverança, onde compartilha sua trajetória, experiências e algumas letras de suas músicas. Então, vamos aqui ouvir algumas canções de Esla, gente. Eu amo essa cantora de coração, nossa irmã em Cristo, Esla, não é? Glória a Deus. Então, eu exalto ao Senhor e glorifico a Deus pela vida dessa cantora, né? Tantas batalhas que ela seguiu. Perdeu o filho, depois o filho se tornou homossexual, aí voltou de novo para o evangelho. Então, eu posso dizer que essa mulher guerreira, ela não deixou, né, de adorar a Deus, não é? Na alegria e na dor, ela conseguiu, ela continuou perseverando. Vamos ouvir um dos louvores de Esla, Fiel a Mim, é o mais conhecido. Amém. Glória a Deus. Exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Um dos primeiros louvores de Esla foi o Fiel a Mim, gente. Então, tantos louvores bons, tantos que eu nem sei por onde começar. Eu tinha salvo outro aqui, mas vamos começar por ele, né? Fiel a Mim, Esla. Glória a Deus, porque eu sei que tu estás aqui, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Escutai, povo de Deus. Ainda que pareça que está tudo acabado, ainda que o médico tenha dito que é estado terminal, ainda que o gerente do banco tenha dito que não tem mais jeito, ainda que você esteja falido, doente, ferido, angustiado, perdido, saiba que Deus é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim Adora o Senhor nesta tarde. um verdadeiro adorador. A minha oferta eu Ofereça a ti, meu Deus. ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Glória a Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Faça essa oração comigo. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. É forte. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Te louvo por isso, Pai. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Eu sei, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu adoro o Senhor pela fidelidade dele, pelo carinho e pelo cuidado que ele tem tido para com a tua vida, querido. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Porque eu sei que a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, eu sei, Senhor, onde tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a tua igreja, a todas as famílias. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, eu sei que tu és fiel.
a mim. Bota a mão no seu peito e diz: fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Mas sabemos, Senhor, que Tu estás presente nesse lugar. Glória Em nossas a Deus. vidas, em nosso barco, em cada tempestade. Aleluia. O Teu poder jamais irá falhar, porque Tu és fiel a mim. É verdade, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, gente, que se nós permanecermos infiel, Ele permanece fiel. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais uma com Êxodo. Vamos ouvir mais uma com Êxodo lá. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome dele. Senhor, Tu já tens recebido o nosso louvor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Vamos ouvir mais uma. Vamos ouvir essa aqui, ó. Deus proverá, ô glória. Coloca a tua família nas mãos de Deus, que Ele proverá, amém? Coloca a tua casa, a tua família, que Ele é o Deus provedor. Subirei ao monte da adoração pra oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. É verdade, glória a Deus. Ele é Deus provedor na minha e na tua vida, ô glória. O melhor
chorar, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh. Deus proverá. Deus proverá. Eu sei que Deus proverá. Os problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Deus proverá. Deus proverá. Os problemas já estão no altar de Deus. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Em suas mãos. Amém, glória a Deus, é verdade. O Senhor Jesus, Ele tem solução para tudo, gente. Basta você crer, né? Amém? Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora, gente, ouvir o mais novo louvor de Esla. Ele fala sobre aquele homem, né, que estava querendo ir até o tanque, receber o milagre de Deus, não é? Mas ninguém podia o ajudar, mas só que teve alguém ali, Jesus, não é? Jesus, que ele é sempre misericordioso, ele foi até ali e ajudou aquele, não é, enfermo a chegar até o tanque. Amém? Vamos ouvir Tanque de Betesda com Esla. Glória a Deus. Esperando o momento em que meu milagre vai chegar. Já vi tanta gente ser curada enquanto eu estou sozinho em um encontro, alguém pra me ajudar. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas e me disse assim: te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Até o tanque, mas vem
Você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Essa lágrima vai virar testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vai abrir a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. O fato é que nada vai te segurar no chão. Deus te põe de pé. Essa lágrima vai virar testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vai abrir a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. O fato é que nada vai te segurar no chão. Deus te põe de pé. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Aleluia. Glória a Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, não é isso? Nada é impossível, né, gente? Assim como aquele moço do tanque de Betesda conseguiu o milagre, não é? Você também vai conseguir, amém? Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque você vai conseguir, porque não é pela tua força, mas é pela força de Deus, amém? Pela força de Deus, glória a Deus. Então esse aí foi o nosso mini especial de hoje, com Esla, amém? Glória a Deus. Vamos agora, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui, lá no grupo da Louvor, tá certo? No grupo da Louvor, vou ver se as irmãs aqui colocaram algum áudio, né, no ar. Enquanto isso, vocês vão ouvindo esse louvor, tá bom? É cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu peço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê os áudios das irmãs do grupo da Louvor? Manda o áudio aí pedindo louvor, irmã. Manda o versículo da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, se alegre até o teu altar, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do tua voz é Glória a Deus, é verdade, tua voz é tudo. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Glória. Estamos apresentando o programa Dai Louvor, um verdadeiro culto na sua casa. Amém. Glória a Deus. Dai Louvor, um verdadeiro culto em sua casa, gente. Eu estava aqui olhando o grupo Dai Louvor. As irmãs não postaram o áudio, porque hoje eu avisei, né? Muito em cima da hora que a programação seria gravada ao vivo às 11h30 e a hora é às 15 horas. Mas só que hoje, né? Aconteceu imprevisto, eu vou ter que ficar com a minha mãe. E eu comecei a programação antes da hora, amém? Por isso que as irmãs não gravaram áudio. Mas vamos dar continuidade aqui, a programação são 12 horas e 45 minutos, meio-dia, né? E 42 minutos, aliás, 42 minutos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade, né? Vamos ouvir aqui, glória ao Senhor Jesus, o louvor com
Pastor Lucas, Deus de detalhe. Amém, povo de Deus. E daqui a pouquinho, vamos aqui, não é? Administrando a palavra de Deus. Amém? Glória. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livra-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês ouviram aí, pastor Lucas.
Deus de detalhe. Glória a Deus. Vocês ouviram aí, pastor Lucas, Deus de detalhe. Vamos ouvir agora Isadora Pompeu, Cruz em Ti, gente. Vamos ouvir. Isadora Pompeu, Cruz em Ti. Vamos lá. Com Isadora Pompeu. Medita aí na letra desse louvor. Amém? Glória. Outra vez te busco, outra vez te encontro, outra vez. Não nega o meu choro escondido aqui. Outra vez procuro, outra vez te sinto e dessa vez não quero mais sair daqui. Pai, eu não sei por que eu corro. Pai, eu não sei por que me escondo. Se no final dessa jornada eu te buscarei de novo. Pai, eu me rendo ou eu sofro, ou me alimento ou eu morro. Pai, não tem nada que preencha o vazio em mim, se não há cruz em ti. Se não há cruz em ti. Não foi em vão a sua dor, nem cada cravo pregado em suas mãos. Eu sei que doeu, que foi humilhante deixar sua glória pra ser como eu. Eu não vou perder mais essa chance de ter o princípio vivendo em mim. Jesus, quero viver pra ti, deixar a minha vida pra ti. Jesus, quero viver pra ti, deixar a minha vida pra ti. Pai, eu não sei por que eu corro. Pai, eu não sei por que me escondo. Se no final dessa jornada eu te buscarei de novo. Pai, eu me rendo ou eu sofro, ou me alimento ou eu morro. Pai, não tem nada que preencha o vazio em mim, se não há cruz em ti. Se não há cruz em ti. Não foi em vão a sua dor, nem cada cravo pregado em suas mãos. Eu sei que doeu, que foi humilhante deixar sua glória pra ser como eu. E eu não vou perder mais essa chance de ter o princípio vivendo em mim. Jesus,
Amém? Glória a Deus, que você possa viver esse refrão, né? Que a cantora aí louvou. Jesus, quero viver para ti, deixar a minha vida para ti. Amém? Glória a Deus, porque não há, não é, outra coisa que possa preencher o vazio do teu coração. Só Deus que preenche o vazio, amém, do nosso coração. Glória a Deus. Gente, são exatamente 12 horas e 54 minutos. 12 horas e 54 minutos. Vou dar mais uma olhadinha lá no grupo, né? O grupo da Louvor aqui. Para ver se alguns irmãos, algumas irmãs pediram louvor, amém? Daqui a pouquinho eu volto. Fica escutando esse louvor aí. Isadora Pompeu, Aliança. Não é por acaso, é uma missão. E Deus, se eu choro é porque quero mais que tudo o teu remédio. Derrame a sua paz em meu coração. Não, não é em vão o choro e o clamor que dura toda a noite. Não me esqueceu, e se tem um caminho, tu é minha ponte. E se eu desistir, tua voz me guiará de volta pra o meu lar. No teu colo é onde eu preciso estar. Tu me lembrarás, tu me lembrarás. Estás me ensinando que tudo que eu tô passando não é por acaso, há uma missão. E Deus, se eu choro é porque quero mais que tudo o teu remédio. Derrame a sua paz em meu coração. Não, não é em vão o choro e o clamor que dura toda a noite. Não me esqueceu, e se tem um caminho, tu é minha. Glória a Deus, é verdade. A palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tu me lembrarás, tu me lembrarás. O choro que passou não paralisou o teu coração. Há uma aliança, há uma promessa. E o choro que passou não paralisou o teu coração. É verdade, glória a Deus. Há uma aliança, né? Há uma aliança de Deus conosco. E o nome dessa aliança é Jesus Cristo. E tem promessa, né, de vida eterna para quem crê nele. Ô, glória! E há uma aliança, há uma promessa. O choro que passou não paralisou o teu coração. Não, não é em vão o choro e o clamor que dura toda a noite. Não me esqueceu, e se tem um caminho, Deus é minha ponte. E se eu desistir, tua voz me guiará de volta pra o meu lar. No teu colo é onde eu preciso estar. Tu me lembrarás, tu me lembrarás.
Amém, povo de Deus, vocês ouviram aí? Isadora Pompeu, Cruz em Ti, logo em seguida, Aliança. Mesma cantora, né? Isadora Pompeu. Mas hoje o nosso mini especial foi com Esna, viu? Se você perdeu o mini especial dele, depois você vai ouvir aí no meu canal, vai ficar gravada aí a programação de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos agora, gente, a ministração da palavra de Deus. Hoje, gente, nós vamos ministrar a palavra de Deus diferente, tá? Eu tenho aqui um áudio do pastor Antônio Júnior. Não sei se vocês estão aí ouvindo, né, os acontecimentos aí no jornalismo, né? Jornalismo das emissoras de TV, até através do YouTube mesmo. Nós estamos falando da paz, né? Da paz de Israel, que assinaram um acordo de paz, não é isso? E eu quero dizer para você que isso tudo é bíblico, está na Bíblia, tá bom? Está na Bíblia, é um dos sinais da volta de Cristo, esse acordo de paz que fizeram lá em Israel, o presidente Trump, né, e seu genro, assinaram um acordo de paz com os outros países. Isso é tudo bíblico, gente, é profecia bíblica se cumprindo. Eu tenho aqui um vídeo do pastor Antônio Júnior, ele vai explicar melhor para vocês. Depois eu vou ler uma parte das escrituras que também fala sobre isso, tá bom? Eu vou estar lendo aqui para vocês, deixa eu ver aqui, logo após o áudio, né? O vídeo do pastor Antônio Júnior, eu vou estar lendo para vocês aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tá bom? Vou estar lendo aí para você, para concluir aí o que o pastor Antônio Júnior vai falar. Então, a nossa ministração de hoje vai ser diferente. Vai começar com o pastor Antônio Júnior. Depois eu vou entrar em seguida para concluir, tá bom? O nosso pensamento, o que é que nós devemos fazer com relação aos acontecimentos, né, dos últimos dias, gente. Estamos nos últimos dias. Jesus está voltando e essa é a mensagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Ouvir aqui na voz do pastor Antônio Júnior. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Escuta aí, povo de Deus. Sai daí não, tá bom? Você entrou nesse canal, continua ouvindo. Depois você entra novamente para ouvir o que é que Deus tem falado, tá falando com você nesta tarde de sábado, 18 de outubro de 2025. Amém? Escuta aí. As profecias da Bíblia nos alertam sobre a vinda do anticristo, uma figura sombria que vai enganar o mundo inteiro. Ele será um líder muito inteligente, com grande poder de convencimento e que vai conseguir trazer paz aos conflitos da humanidade, mas depois de 3 anos e meio de seu governo, ele vai colocar em prática um plano maligno. Jesus disse que esse homem vai surgir um pouco antes do final dos tempos. Mas o que poucos esperavam é que existe uma teoria de que aquele que seria o anticristo agora caminhará ao lado da nação mais poderosa do planeta. Nós estamos falando de Jared Kushner, o genro de Trump. Neste vídeo eu vou te mostrar alguns pontos que fortalecem essa teoria. Além disso, eu vou trazer detalhes reveladores que ninguém falou sobre isso até agora. E no final eu vou dar a minha opinião sincera sobre esse assunto que tem gerado tanta polêmica e preocupação ultimamente. Mas antes de começarmos, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a crescer espiritualmente e entender a Bíblia de um jeito fácil e simples, tá bom? Agora sim, vamos lá. Donald Trump é um nome que já faz um bom tempo, ele vem dividindo as opiniões em todo o mundo. Para muitos, ele representa a luta contra o sistema, contra as ideologias malignas, e ele foi o único que teve a coragem de desafiar as elites globais. Mas para outros, ele é um tirano que persegue as minorias. Será que Donald Trump poderia estar sendo usado para preparar o caminho para o anticristo? Daqui a pouco eu vou te dar algumas respostas, mas agora nós vamos conhecer Jared Kushner e entender por que ele é visto por muitos cristãos como a personificação do anticristo. Kushner é um empresário e investidor norte-americano de 43 anos. Ele é casado com uma das filhas de Trump e ele ficou famoso no mundo ao se tornar conselheiro do sogro durante o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos.
Kushner vem de uma família judia de origem ortodoxa e ele possui um histórico muito influente tanto nos negócios quanto na política. E foi durante esse período, de 2017 em diante, que ele passou a ser alvo de teorias envolvendo o anticristo. Afinal de contas, uma figura do livro de Apocalipse viria de um cenário político, religioso e econômico poderoso. E outra questão levantada pelos defensores dessa teoria é que como o anticristo surgirá em um momento de grande crise mundial, oferecendo soluções para todos os problemas da humanidade, Kushner se encaixaria muito bem nesse papel, já que ele deve ser mais uma vez um dos nomes fortes do segundo governo de Trump, que, entre outras coisas, já prometeu trazer paz ao mundo, resolvendo problemas sérios como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, além da crise entre Israel e os seus vizinhos. E agora que você já sabe quem é Jared Kushner e qual é o tamanho da sua influência no mundo hoje, nós vamos aos 5 pontos principais dessa... E ele seria o anticristo profetizado nas Escrituras. Primeiro, a proximidade com Israel. Como judeu ortodoxo, Kushner tem um entendimento profundo da cultura e da política de Israel e do Oriente Médio, o que contribuiu para que ele se tornasse uma figura importante na diplomacia entre os Estados Unidos e países do mundo árabe nesses últimos tempos. É ele quem sempre representa Donald Trump nas tentativas de acordo de paz naquela região do planeta. Além disso, existe uma corrente de pensamento que afirma que o anticristo virá de Israel, possivelmente até da tribo de Dan. Essa teoria tem raízes em interpretações de passagens do Antigo Testamento e também da tradição judaica. Por exemplo, na bênção de Jacó, em Gênesis capítulo 49, versículo 17, Dan é descrito como uma serpente junto ao caminho, o que muitos veem como uma referência a uma figura enganadora e traiçoeira. Além disso, no livro de Apocalipse, a tribo de Dan está ausente na lista das tribos seladas por Deus, o que leva os defensores dessa teoria a acreditar ser uma indicação de algo negativo, possivelmente até uma ligação com o anticristo. Essa interpretação dessas passagens da Bíblia ganhou força ao longo dos séculos, onde se especulou que o anticristo poderia ser um descendente de Jacó, o que tornaria sua influência sobre o povo judeu ainda mais poderosa durante o início da Grande Tribulação. Segundo, o Acordo de Abraão. O Acordo de Abraão, assinado em dezembro de 2020, trouxe uma mudança histórica ao Oriente Médio, onde pela primeira vez em décadas, Israel e alguns países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, formalizaram relações diplomáticas e comerciais. Esse acordo, promovido e mediado pelos Estados Unidos, teve como um dos principais idealizadores Jared Kushner, que trabalhou incansavelmente para aproximar esses países em torno da promessa de paz e segurança na região. Mas, do ponto de vista bíblico, muitos enxergam o Acordo de Abraão como mais do que um tratado diplomático, e sim o cumprimento das profecias de Apocalipse. Em diversas passagens, as Escrituras alertam que o anticristo virá com promessas de paz e segurança, seduzindo o mundo com uma aparência de estabilidade antes de revelar as suas verdadeiras intenções. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 3, Paulo escreve que quando as pessoas proclamarem paz e segurança, de repente vai vir uma destruição. Essas palavras serão como um aviso de que o verdadeiro príncipe da paz será falsificado pelo anticristo, que trará uma paz temporária antes de um período de grande tribulação. E para os defensores dessa teoria, o Acordo de Abraão é visto como um passo que prepara o caminho para o cumprimento dessa palavra, com um cenário global onde nações buscam paz a qualquer custo, abrindo caminho para um líder que encante o mundo inteiro com as suas promessas. Terceiro, grande personalidade política. Jared Kushner tem se destacado como uma grande personalidade política, alguém com uma habilidade muito grande de se conectar diretamente com líderes importantes em todo o cenário global. Ele possui uma proximidade com figuras poderosas do Oriente Médio, como o rei da Arábia Saudita e o governante dos Emirados Árabes Unidos. E essa ligação vai muito além das formalidades diplomáticas. É uma relação pessoal e direta com líderes poderosos em uma região onde as relações com Israel sempre foram sensíveis. E o fato de Kushner, um político judeu, ser recebido de maneira amigável e respeitosa por esses homens,
Mostra a sua habilidade de construir pontes que até então pareciam impossíveis de serem firmadas. E além disso, Kushner compartilha uma visão política conservadora que vai de encontro com o que muitos desses líderes pensam. E esse tipo de carisma e proximidade com governantes poderosos lembra muito o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, sobre um líder que nos últimos dias ganharia a confiança e o apoio de nações diversas, simbolizando uma aliança que vai alcançar todas as nações do planeta. Quarto, o número 666. Existe um famoso edifício da Quinta Avenida na cidade de Nova York que por muitos anos teve o número 666. Esse número, citado no livro de Apocalipse como o número da besta, é relacionado ao anticristo e a eventos futuros que levarão ao controle global. Em 2007, o prédio foi comprado por Jared Kushner, alimentando ainda mais a teoria de que ele seria o anticristo. A passagem de Apocalipse 13, versículos 16 a 18, menciona que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. O seu número é 666. E após dificuldades financeiras enfrentadas pela família Kushner, a Brooksfield Properties assumiu o controle do prédio em 2018, iniciando uma grande renovação e mudando inclusive o número do prédio. Hoje ele se chama 660 Fifth Avenue, provavelmente para se distanciar do número polêmico. E mesmo assim, muitos interpretam que o vínculo de Kushner com o número 666 permanece como um símbolo de algo maior. Hoje, o edifício serve como um grande centro de negócios, abrigando grandes empresas e lojas de luxo. Quinto, o envolvimento com o Vale do Silício. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre um tempo em que o anticristo vai ter controle total sobre a humanidade. Para isso, ele vai usar um sistema de marca conhecida como a marca da besta, que será obrigatória para todos e somente aqueles que tiverem essa marca poderão negociar ou participar da economia. E essa ideia leva muitos a pensarem que o controle do anticristo virá por meio da tecnologia, que permitiria o monitoramento total das pessoas. E hoje nós já vemos o avanço das tecnologias, como a inteligência artificial, sistemas de vigilância, câmeras que identificam rostos e até microchips que podem ser implantados para rastrear informações sobre saúde, finanças e localização. Inclusive, hoje já é possível implantar chips debaixo da pele para várias finalidades. E Jared Kushner é uma figura importante também nesse cenário, porque ele tem conexões fortes com o Vale do Silício, que é o centro da tecnologia nos Estados Unidos, onde surgem as maiores inovações em inteligência artificial e vigilância em todo o planeta, por meio de satélites, como por exemplo da Starlink, empresa de Elon Musk, um dos novos aliados do presidente eleito norte-americano. E durante o primeiro governo de Trump, Kushner trabalhou para aproximar o setor de tecnologia da Casa Branca, incentivando o uso de inovações para melhorar serviços públicos e de segurança. E para aqueles que creem nessa teoria, essa relação entre líderes políticos e grandes empresas de tecnologia pode ser vista como o começo de um sistema de controle que vai ser dominado pelo anticristo. O Vale do Silício é o centro de várias tecnologias avançadas, e se um líder global como o anticristo tivesse acesso a essas tecnologias, ele teria uma ferramenta poderosa para controlar a vida das pessoas. E agora vem a questão: será que Kushner realmente é o anticristo? A atuação dele em todos esses pontos que nós acabamos de ver realmente pode levar as pessoas a acreditarem que ele é a besta do Apocalipse. E diferente de Donald Trump, que é uma figura amada por muitos, mas odiado também por outros, o genro do presidente dos Estados Unidos não sofre com a rejeição, o que poderia fazer dele alguém admirado por todos por causa da sua competência e da sua facilidade de lidar com situações complicadas no mundo. Irmãos, eu não posso aqui afirmar e nem mesmo negar que este homem seja quem essa teoria diz que é, ou que ele possa ter algum tipo de ligação com forças espirituais malignas. Eu só posso dizer que eu acho esse homem muito estranho, muito misterioso e que nós devemos ficar atentos. Mas irmãos, antes de terminar, é preciso também deixar claro uma coisa sobre essa teoria de que o anticristo teria que vir obrigatoriamente de Israel. E ela não é verdadeira. Essa conexão da besta que vem do mar com a tribo de Dan, filho de Jacó, não se sustenta teologicamente. Inclusive, a maioria dos teólogos antigos, incluindo os fundadores da igreja, acreditava que o anticristo surgiria de Roma e não de Israel.
uma vez que Roma era o império que oprimia os judeus e os cristãos daquela época. O que devemos focar é nisso. A Bíblia diz que o anticristo é uma figura que vai se opor a Deus e a sua nacionalidade é o que menos importa nessa história. Deus deseja que nós voltemos a atenção para aquilo que Ele está fazendo na terra e não para tentarmos adivinhar de onde o anticristo virá, qual a sua nacionalidade. Nós devemos simplesmente olhar os sinais, não para ficarmos com medo, mas para nos lembrarmos da importância de termos uma vida com Deus, fortalecendo a nossa fé e confiança na Sua palavra. Nós não sabemos nem o dia nem a hora em que o anticristo vai se revelar e dar início à grande tribulação. Por isso devemos sim ficar atentos aos sinais, mas devemos também manter a nossa paz, ficarmos com a consciência limpa diante de Deus e confiarmos que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa de Jesus para os discípulos e é isso que Ele promete para mim e para você. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe e eu vou deixar aqui na tela também 2 vídeos. Escolha um deles para você ser edificado. Que Deus te abençoe. Amém, pessoal. Isso daí, né? Foi um vídeo aqui que eu encontrei do pastor Antônio Júnior falando sobre quem seria, né, o anticristo, né? Nós não podemos afirmar. Mas vamos estar, não é, de atalaia, vamos estar aqui, não é, esperando, glória a Deus, o que está por vir, né? Lembrando a você que Deus ele está no controle de tudo, tá bom, gente? Tudo que está acontecendo aí já está escrito, ninguém pode mudar, porque está escrito na Bíblia e vai acontecer, né? A palavra de Deus, como a gente louvou hoje, ele é fiel, né? Quando a cantora Isla cantou aqui que Deus é fiel, porque ele cumpre com as suas promessas. Então, as escrituras, gente, são promessas de Deus, não é? Os profetas profetizaram e tem que se cumprir, porque está escrito, assim como Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, como estava escrito lá no profeta Isaías, e já aconteceu, né? Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou, e assim como está escrito também que ele vai voltar sim, e para ele voltar tem que acontecer isso, né? O anticristo vai ter que aparecer, né? Tem que se revelar, vai ter que ter acordo de paz, vai ter uma falsa paz na terra. Muita gente não sabe disso, porque não conhece a palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas que estão elogiando o presidente, né? Pelos seus atos, mas é tudo profético, ele vai ser mesmo adorado, né? Vão querer exaltar ele. O povo de Israel vão se esquecer da promessa de Abraão, né, que Deus fez com Abraão e o seu povo lá, e vão se voltar para os falsos, né, profetas, né? Que o anticristo também não deixa de ser um falso profeta. Quer dizer, anticristo? O anticristo é aquele que prega o evangelho e tudo, mas não crê no que está escrito no evangelho, em Cristo, né? Eles falam em Deus, mas não acredita em Cristo. Anticristo quer dizer isso, né? Uma pessoa que não acredita que Jesus é o Messias, né? Então, está tudo escrito na palavra de Deus, gente. E está se cumprindo. Já houve acordo de paz. E Paulo também deixou escrito aqui, como eu ia ler, né? Para vocês. Vou ler aqui para vocês. Eu vou voltar aqui para a programação. A gente estava ouvindo aqui o pastor Antônio Júnior falar sobre o que está acontecendo. Tem muitas outras coisas, viu, gente? Tem muitas outras coisas que eu vou estar falando aqui na próxima programação, né? Entendeu? Muitas outras coisas aí que vocês que vão querer colocar na mente das pessoas sobre o arrebatamento, né? Para as pessoas ficarem pensando que vai haver, que não vai haver o arrebatamento, tá certo?
Então, tem muitas outras coisas que vai acontecer ainda. Está acontecendo e muita gente não está vendo. Só os crentes, né, os cristãos que conhecem a palavra de Deus, é que nota tudo, né, tem discernimento e nota, né, que realmente foi esse acordo de paz. Tá certo? Então, vamos aqui a palavra de Deus para entrar em concordância com tudo isso que o pastor falou. Vamos aqui a palavra de Deus. Olha só. Lá no livro, né, de 1 Tessalonicenses, na carta de Paulo, né, aos Tessalonicenses, Paulo já falava para os cristãos daquela época, olha, Jesus, né, falou que aquelas pessoas falando sobre isso, revelou algo, né, que está se cumprindo hoje. Paulo falou assim, olha só, ele falando para os Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Quer dizer, ele disse, não quero, porém, que sejam ignorantes acerca de quem já morreu, né? Dos que dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele disse, para que você não fique triste como aqueles que não têm esperança, não conhecem a Cristo. Né? Quando a pessoa morre, as pessoas, né, choram, se lamentam, né, ficam de luto, não querem mais viver, né? Quando a pessoa que não é salva morre, né, a pessoa do mundo. Então essas pessoas ficam tristes. E Paulo falou para os Tessalonicenses que aquelas pessoas, né, que eles não ficassem tristes quando um de nós morresse, né, quando um cristão morresse. Aí Paulo falou assim, 1 Tessalonicenses 4, vou começar do 4, tá, gente? Eu disse que queria começar do 5, mas vou começar do 4, para vocês entenderem melhor. 4 do 3 em diante. E ressuscitou, assim também aos que... Aí logo agora. Estava lendo aqui no 1 Tessalonicenses 4, vou ler novamente. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Jesus dorme, Deus os tornará a trazer. Não cedemos os que dormem. Ele quer dizer aqui que antes de Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos, né, que morreram crendo nele. Por mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, gente, todos vão ressuscitar, mas quem morreu crendo em Cristo vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Olha só, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo está revelando aqui que vai haver um arrebatamento. E a igreja do Senhor, os que morreram, os que estão vivos, vão se encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares. Olha só, Jesus não vai voltar a pisar aqui na terra, não. Ele vai ter um encontro com a igreja, né? Como diz, o noivo vai ter um encontro com a noiva. Paulo fala assim também. 1 Tessalonicenses 4, Deus, aí começa a internet falhar. E no capítulo 5 da 1 Tessalonicenses, Paulo também fala assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, né, da hora, não necessitais de que se vos escreva. Quer dizer que ele não deixou escrever. Muito bem. Que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quer dizer que quando Jesus voltar, gente, vai ser de surpresa, né? Ele vai voltar de surpresa. Um ladrão, ele não
avisa quando vai, né, roubar uma carne. Não é isso? Então, Paulo está dizendo aqui que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não quer dizer que vai ser à noite, é como um ladrão à noite. Assim, quando disserem, olha só, essa palavra aqui que o pastor Antônio Júnior falou lá. Assim, quando disserem a paz e segurança, estão falando agora, né, em Israel, essas palavras, que acordo de paz, né, estão dizendo que vai ter paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só. Quando ficarem falando paz e segurança, gente, isso já está acontecendo em Israel, né? Assinaram o acordo da paz. Então quer dizer que está próxima, né? A volta de Jesus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Paulo está pedindo aqui para as pessoas vigiarem, né? Não pecar, estar em trevas e estar em pecado. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, tá vendo? Paulo está pedindo que as pessoas vigiem e sejam sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se da noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, né? Não deixando a fé de lado. E do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, vocês, nós que estamos esperando a volta de Cristo, temos que ter fé, não é? E esperança em Deus. Não devemos esperar nos homens, mas sim em Deus. No versículo 9 do capítulo 5 do 1 Tessalonicenses, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que está em Cristo não deve, né? Mesmo que você não esteja atento, mas se você crer, você vai estar juntamente com Ele. Isso afirma aqui Paulo na 1 Tessalonicenses 5:10. Por isso, estou no 11, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Então, ele está pedindo aqui para a gente exortar uns aos outros, lembrar dessas coisas, né? Que devemos ter fé em Deus, gente. Devemos ter fé em Deus. E lá, já no finalzinho, glória a Deus, Paulo fala, né? 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, em tudo agradeça a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagues o Espírito Santo de Deus. Não despreze as profecias. Olha só, não é para desprezar as profecias, que a gente está falando aqui, que foi tudo profecia. Acordo de paz, isso que está acontecendo agora, vem tudo das profecias. Estão tudo escrito na Bíblia e vai se cumprir. Examinai tudo, tá vendo? Retende o bem, né? Retende o bem, né? Fizeram acordo de paz, é bom para aquele povo, é bom, não é? Mas só que isso também é um aviso de que Jesus está voltando, que tudo está se cumprindo. E essa também é uma falsa paz, porque a verdadeira paz nós encontramos em Cristo. A paz que o homem dá não é uma paz verdadeira, não é uma paz eterna. Apesar de muitas pessoas foram soltas, foram libertas, mas só quem pode libertar o povo do mal é Deus. Aí no 22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal, não é? Tenha cuidado, não é? Vigie, se afaste de toda a aparência do mal. E o 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo
Você sabia que você tem um espírito, alma e corpo? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que você tem que aguardar a volta de Cristo em espírito, alma e corpo. Por que em espírito, alma e corpo? Porque você tem que se santificar cada dia mais, não é? Não deve ficar andando em fornicação, não deve ficar mentindo, não é isso? Não deve ficar fazendo coisas erradas. Amém? Fiel aos que vos chama, ao qual também o fará, né? Ele falou aqui mais uma vez que Deus é fiel, né? Ao qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Olha só, gente, eu estou lendo agora, né? Ele pediu para que essa carta fosse lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, Paulo pediu para que essa carta fosse lida para todos os crentes, para os crentes não ficarem tristes quando alguém morrer. E também para que os crentes, né, os cristãos, vigiem, porque Jesus está voltando, né? Quando, como está escrito aqui, ó. Quando todos andarem dizendo paz e segurança, aqui no 3, 1 Tessalonicenses 5:3. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. De repente, vai ser de repente. Entendeu? E Jesus vai voltar, né? Antes disso, gente. Antes disso, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, porque a destruição, quando houver a destruição, a igreja não vai estar mais aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Estão dizendo aí que tá aparecendo, né, um OVNI, né, Depois eu vou colocar também esse áudio aqui na próxima programação, né? Um OVNI, estilo assim, disco voador. Nós não cremos, os cristãos não cremos em disco voador. Entendeu? Então, estão inventando, colocando na cabeça das pessoas que está para vir um OVNI, né? Um tipo de asteroide, dizendo que é um OVNI, né? Que vai estar em direção ao Sol. E estão dizendo que é um tipo de disco voador, que tem pessoas lá dentro desse asteroide, né? Isso porque, gente, estão já, gente, preparando, armando, né? Para colocar na mente das pessoas, quando a igreja for arrebatada, pensar que foram abduzidos por esses seres, né? Entendeu? Seres que, na verdade, são demônios, né? Que estão querendo perverter a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus. Então, quando houver um arrebatamento, não acreditem, entendeu? Não acreditem. A igreja foi arrebatada assim. Jesus voltou sim. Porque as pessoas vão verem, né? Dizem que a Bíblia fala que todo olho verá, né? Que Jesus virá sobre as nuvens, tá bom? Então, se houver um arrebatamento antes da tribulação, não acredite que foi OVNI, que foi disco voador, não. Foi o arrebatamento que aconteceu, tá? E depois quem ficar, infelizmente, vai sofrer as tribulações. Eu creio assim, que Jesus vai voltar antes da tribulação. Tem pessoas que já creem que ele vai voltar depois, mas eu creio que ele vai voltar antes e que ele vai livrar a sua igreja de todo sofrimento. Amém? Então, se você quer participar desse arrebatamento, gente, você tem que confessar ao Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador e mudar de vida, não é? Mudar de vida, deixar o pecado de lado, que o pecado é que nos afasta de Deus. Amém? Vamos orar agora, vamos ouvir mais um louvor. E também eu quero dizer que Deus está no controle de tudo. Amém? Você não adianta se preocupar com o que virá, porque Deus está no controle de tudo. Vou colocar aqui um louvor de Esla. Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Então, você é cristão, não há o que temer. Só creia somente e ore e aguarde a volta de Cristo, vigiando e orando. Amém? Vamos ouvir aqui. No controle com Esla.
Glória a Deus. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Olha aí, não dá pra viver não, viu? Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia ser mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia ser mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus. No controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia ser mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia ser mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Glória a Deus. É isso
isso mesmo. Você não precisa se preocupar com o que virá, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Esse aí foi o nosso, né, último louvor de hoje. Deus está no controle da tua vida, da minha vida, no controle de tudo que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, se você é cristão, você não tem que preocupar, você tem que orar, vigiar e esperar a volta de Cristo, tá bom? Não se preocupa com o que virá, não. Porque Deus está no controle de tudo. Tudo tem que se cumprir. Se você é cristão, você não tem o que temer. Amém? Glória a Deus. Se você não ouviu, você está entrando agora no canal. Se quiser ouvir novamente, a programação vai estar aí no meu canal de YouTube. Amém? Glória. Em nome de Jesus, estamos já terminando. Né? Estamos no finalzinho da programação. Vamos orar. São exatamente 13 horas e 41 minutos. Nós começamos aqui, era meio-dia mais ou menos. E estamos já no finalzinho da programação. Amém? Glória a Deus. A paz Senhor para você aí que sintonizou no canal do YouTube. Dai louvor. Vamos orar. Glória. Vamos terminar, né? A programação de hoje, tá bom? Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. E desde já, eu agradeço pela tua audiência e pela tua paciência, né? Por estar ouvindo até o final. Você que vai ouvir aí e chegar até essa não é? Despedida aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Vamos orar. Agora, nosso programa Dar Louvor é momento de oração. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui em Tua presença para Te agradecer, Pai, por esse sábado maravilhoso, por este dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Continua abençoando, continua nos capacitando a cada dia, continua dando livramento, Senhor, continua nos dando saúde, proteção. Sim, meu Pai, é isso que eu Te peço nessa tarde, Pai. Abençoe cada pessoa que vai ouvir esta programação até o final. Sim, meu Deus, vai dando livramento para essa pessoa, Pai. Vai abrindo porta de emprego para aquela que não tem. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, vai curando os enfermos, Senhor, aqueles que precisam da Tua cura. Cura espiritual, cura do corpo, Senhor Deus, cura da alma. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço, Pai, nesta tarde, Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço por mais um dia, Senhor. Por mais um dia em Tua presença. Por estar aqui, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe a nossa irmã Luzimar, abençoe a nossa irmã Carla, abençoe todas aquelas irmãs que fazem parte do grupo, Pai, da louvor. Sim, meu Deus, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vai dando livramento. Sim, meu Deus, vai repreendendo toda enfermidade, se houver. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço, já Te agradeço, Pai. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço, eu já Te agradeço, entrego nas Tuas mãos a minha família, meus parentes, Pai. Aquelas pessoas que não Te conhecem ainda, Pai, que possam abrir os olhos espirituais. Sim, meu Deus, e um dia confessar o Teu nome como único, o nome do Teu Filho, como único e suficiente Salvador, Pai. É isso que eu Te peço e já Te agradeço. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Estamos já no finalzinho da programação da louvor. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa.
se assim o Senhor Jesus permitir. Amém. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. A quem pertence tua glória, dá louvor ao nosso grande rei. Dá louvor todos os povos e raças. Acabamos de apresentar programa Dai Louvor. Programa Dai Louvor. Interatividade, descontração, mensagens, louvor e a sua participação. Programa Dai Louvor. Vamos louvar, adorar, exaltar ao nome de Jesus. A apresentação da nossa locutora Ana Luzia. Ana Luzia, comunicando com você. Agradecemos o carinho da sua preciosa audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa Dai Louvor. Dá louvor a quem pertence tua glória, dá louvor ao nosso grande rei. Amém. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Amém. Glória a Deus.